Ação. Olá, minha turma, muito bom dia, sejam bem-vindos. Testamos o áudio, né? Né, Esmeralda? Oh, meu Deus, parecia que não estava querendo ir, mas agora foi, ó. Vamos começar no maior pique. Primeiros socorros, página 65, capítulo 15. Hoje nós vamos falar de emergência no domicílio, só que agora é animais peçonhentos, queda, desidratação, vômito e diarreia. Vou compartilhar a tela com vocês, para que vocês possam ver aí o mesmo que a professora. Tá aparecendo aí? Tá. Joia? Joia. Então, pensando nisso, olha só, uma frase, a dica do dia. Há muros que só a paciência derruba. Só a paciência, muita paciência. E há pontes que só o carinho constrói. Portanto, tudo que nós estamos fazendo na nossa vida tem que ser tudo com muito amor, com muito carinho. E a palavra-chave do nosso curso, com muita paciência, que é isso que nós temos que ter com os nossos clientes, seja ele idoso, criança, pessoas. Paciência é a palavra-chave para lidar com pessoas, tá? Vamos fazer uma breve revisão aí? Vamos falar um pouquinho do que a gente viu na aula passada? Estávamos falando sobre primeiros socorros. Quais os objetivos dos primeiros socorros? Falamos sobre alguns primeiros socorros específicos, né? Falamos lá do quê? Do desmaio, da convulsão, que a convulsão não tem somente um tipo de convulsão. Da manobra de Heimlich, que é o quê? A manobra do desengasgo. Conforme eu estou compartilhando aqui com vocês, ó, em adulto é feito de uma forma, na criança, no bebê, é outra. E ainda a professora trouxe ali algo que, se não tiver na sua apostila, você anota aí, bacana, que é sobre se você se engasgar e estiver sozinho. Não tiver quem faça ali aquele desengasgo. A última tentativa é procurar um local, então, só lembrando, uma cadeira, aonde nós vamos fazer a nossa última tentativa, forçando ali o vômito e a expulsão do objeto, tá bom? Relembrando ainda que hoje a gente vai dar continuidade nos primeiros socorros, pensando em preservar a vida do paciente, reduzir o sofrimento e prevenir complicações. Afinal, esses são os objetivos principais dos primeiros socorros, né? Lembrando que primeiros socorros são o quê? Todas as medidas que são tomadas de imediato para evitar ali o agravamento de saúde do indivíduo, da pessoa, do nosso cliente. Nós, como cidadãos, andando na rua ali, essas são as medidas que nós devemos tomar. Então, vamos começar? Atendimento de emergência. Quais as principais atitudes que devem ser tomadas no atendimento de emergência? Só relembrando lá. Minha segurança, segurança do local, segurança da vítima. Peça ajuda, presta assistência se você souber o que fazer. Se não souber, fique em paz. Quando você liga para o SAMU, você liga para o SIAT, tem uma central de regulação, onde vai te atender e vai ter alguém ali pelo telefone te dizendo o que deve ser feito, como que deve ser feito, de que jeito que é e como que é. Primeiro socorro que nós vamos falar hoje é o quê? Animais peçonhentos. Ai, professora, dá sem as cores só de pensar animais peçonhentos. O que são animais peçonhentos? São animais que, por meio de ou caça ou presa, ele tem dente, ele tem ferrão, ele tem aguilhão, depende muito do tipo do animal peçonhento. Mas, de alguma forma, ele vai introduzir substâncias dentro do nosso corpo que vai trazer o quê? Prejuízo à nossa saúde. Então, pensando nisso, seja aranha, cobra, escorpião. A professora trouxe aqui para compartilhar com vocês o Ceatox. Esse 0800 Ceatox é dentro do hospital de base. O Instituto Butantan, ele é o responsável pela fabricação dos soros contra esses animais peçonhentos, correto? E o Instituto, ele distribui esse veneno, esses antídotos, né? Para esses centros de referência. E aqui na nossa região, quem é a referência é o hospital de base. É ele que fornece para toda essa região. Então, esse número que eu estou compartilhando com vocês é desse centro, desse Ceatox, que nós temos aqui em São José do Rio Preto, tá bom? Quais são aí um bichinho que
entre aspas, até para as crianças, né? Desde criança passa ali os desenhinhos, que eles são inocentes, são as aranhas. Então, vemos de uma cultura onde a gente ensina para as crianças que os animais são nossos amigos, a galinha pintadinha, a dona aranha. Sim, para nós respeitarmos. Mas nós temos que ensinar para as crianças que tem alguns desses animaizinhos que podem nos trazer doenças, entendeu? Pode nos trazer prejuízo à nossa saúde. Então, pensando nisso, ó, eu trouxe essa imagem para compartilhar com vocês sobre as aranhas. Existem vários tipos de aranha. Aranha armadeira, aranha viúva, aranha caranguejeira, a tarântula. Mas aqui eu gostaria que você prestasse uma atenção especial, com muito carinho aí, é a aranha marrom. A aranha marrom, ela não é agressiva, mas a picada dela também não é inofensiva. Observe essa imagem. Você fala, misericórdia, professora. Elas não são agressivas, mas elas gostam de entulho, gostam de lenha, folhagem. Você vai dizer, não, professora, fique em paz. Aqui na minha casa, o quintal está tudo certo, não tem entulho, não tem lenha, não tem folhagem. Porém, nossos vizinhos podem ter. E os bichinhos, não vai ter uma plaquinha lá na casa da Esmeralda assim, bichinho não entre nessa casa. Eles vão. Desde aranha, escorpião, eles entram. Então, está tendo muito desmatamento, está acontecendo muita coisa na nossa natureza, onde os bichinhos, esses animais, estão sendo mexidos no habitat dele. Então, mexer, o que ele faz? Ele vai para a área doméstica. Uma atenção especial que nós, como profissionais da área da saúde, vocês como cuidadores especificamente, olhar sempre o quê? Sapato. Vai pôr o sapato no pé, vai colocar o tênisinho ali no pé do idoso, da criança, bata sempre. Por quê? Tanto o escorpião quanto a aranha marrom, eles gostam de entrar dentro do sapato e ficar ali quietinho. Um dos maiores índices de acidente com aranha não é porque às vezes a criança pôs a mão, mas porque vai pôr o sapatinho e não percebe. Ó. Mão, pé. Não fica uma imagem muito bonita de se ver, não. Sinais, há uma ardência, não dá para saber primeiro, parece como se fosse um processo alérgico. Infelizmente, olha o que a aranha marrom faz, a picada dela. É de se assustar, bichinho tão pequenininho fazendo um estrago tão grande, né? Isso, se é um adulto, já é difícil, agora imagina um idoso, imagina um bebê ou uma criança, muito complicado, né? Então, tá cuidando de um bebê, sempre dá uma batidinha na cama, mexe os lençóis, a cobertinha antes de pôr a criança. Manuel, o senhor tá bem? Por quê? Porque tudo isso daí pode evitar esse bichinho ali e ele pode trazer prejuízo à saúde. A cobra. A cobra é um tipo de animal peçonhento que, assim, a pergunta que o pessoal fez na sala outro dia foi, professora, cobra pica ou cobra morde? Ó, detalhe, tem cobra que pica e tem cobra que morde. Como assim? Tá vendo o dentinho dela aqui? Então, aqui, ó, nessa papila dela, tem umas que ela faz assim e já injeta o veneno. Outras, ela precisa apertar, que é onde... Então, algumas cobras picam e outras cobras mordem. Mas, independente se ela pica ou se ela morde, o que a professora trouxe aqui para vocês são os 4 principais tipos de cobras mais comuns que acontece acidente aqui no Brasil mesmo, especificamente. Então, as 4 que mais acontecem acidentes são a jararaca. A jararaca é um tipo de cobra que ela tem uma ação no veneno dela chamada proteolítico, ou seja, altera a coagulação do nosso sangue. Quando é a cobra filhote, mexe com a coagulação. Quando é adulto, pode dar hemorragia. Aí você fala, sério, professora? Sério? E nos casos mais graves, causa necrose, ou seja, morre o tecido, dá abscesso ali. Vou mostrar para vocês. Não vou fazer nenhum filme de terror, não é. É só para que você saiba que existe e é grave, então tem que ter uma atenção especial. Vai levar seu idoso para passear, vai levar numa chácara, fique atento, a gente não sabe, né? O bichinho pode estar ali. Olha só, então. Então, ó, há um inchaço, há hemorragia no local e a picada aqui, ou a gengiva dela, causa dor. Então, não é bacana. Tem a ação dela que é protrópica, ou seja, aonde pica, o veneno vai abrindo, rasga literalmente.
Existe um outro tipo de cobra que é muito parecido com ela, é a jararaca. Então, a surucucu, a jararaca, elas são muito parecidas, ou seja, o veneno é brotrópico. O que é brotrópico? É isso que a professora acabou de mostrar para você, ó. É a ação do veneno. Olha só, deixa eu compartilhar com vocês. Dá inchaço no local, incha, e há uma morte na pele, ó. Aonde o veneno se espalha, isso aqui é uma picada de uma surucucu. Olha o tamanho. Então, essas imagens aqui eu trouxe para vocês, é lá do Instituto Butantan. Então, tem que ficar atento ao quê? A picada da cobra. Pode acontecer em vários locais, ó. Pode ser filhote, pode ser na mão. Fala sério, professora? Isso, ó. Na mão, rasga e há uma necrose no local. Aonde mais? Nos pés. Você fala misericórdia, professora. Sim, infelizmente, ó, incha. Então, a primeira atenção que eu quero que você tome é que, se alguém está com você, foi picado por uma cobra, a recomendação é que você tente capturar o animal. Se não for possível, pelo menos identificar ele, para quê? Para que seja tomado o veneno específico para a picada dele, entendeu? Tá com anel, adornos em geral. Tá com tornozeleira, foi picado o pé, tira. Tá com anel, aliança, relógio, correntinha, tira. Por quê? Normalmente incha. E fica mais difícil quando chega na área hospitalar, quando não é tirado. Professora, Pois não. essas picadas desses aí que você está mostrando, isso daí eles colocando, injetando um antídoto, consegue sarar? Sim, consegue. Por isso que tem que ser rápido e não ficar assim. Um exemplo, ó. Já é difícil saber que nós, ou que alguém que a gente conhece, acabou de acontecer um acidente com um animal peçonhento, certo? O nervosismo, às vezes, faz a pessoa ir levar a outra no hospital, não espera nem a ambulância, e aí acontece um outro acidente, não por causa da picada, mas pelo nervosismo, acaba batendo o carro. Então, o importante é você o quê? Primeira coisa, manter a calma. E ao você manter a calma da pessoa. Deite essa pessoa. Se foi a mão, mantenha a mão elevada. Se for a perna, eleve o membro onde foi picado. E lembrando, por que é bom saber identificar qual que é a cobra? Porque cada cobra tem um tipo de ação. Você viu que eu mostrei ali a jararaca, a cascavel, que elas são... A cascavel já não é somente a necrose. O veneno da cascavel, ela tem 3 ações: neurotóxica, hemolítica e miotóxica. Sabe o que isso quer dizer? Atinge a parte muscular. A toxina nela, do veneno dela, dá rigidez na nuca. A pessoa pode a parte visual, até a respiração. Na base do nosso pulmão tem um músculo chamado diafragma. E o veneno dela é tão tóxico que atinge. A pessoa entra em asfixia, com dificuldade respiratória. Hemolítica, porque dá distúrbio de sangramento, coagula o sangue na pessoa. E miotóxica, destrói a musculatura e leva até falência renal. Então, é muito grave, entendeu? E cada cobra é de um jeito. Por isso que tem que procurar o veneno específico. Se você olhar uma pessoa que foi picada, ó, esse paciente aqui foi picado por uma cascavel, certo? Ó, você vai olhar, você vai falar, ele não tem nada, ele só tá assim, deve estar cansado. Mas não é, ó. A pálpebra dele ele não consegue abrir, por quê? Dá paralisia. Paralisa os músculos da face, começa a dar edema, começa a inchar. Você fala, nossa, professor, é sério? É. E tem uma atenção especial que eu gostaria que vocês prestassem em relação ao exemplo coral. Lá na época da escola, acaba nos ensinando assim, ó, cobra de cabeça chata é perigosa, cobra de cabeça redonda não é venenosa. E isso não é verdade. A coral tem cabeça redonda e ela é perigosa. O veneno dela é neurotóxico, ou seja, é muito parecido com a ação ali, um exemplo da picada do escorpião. Picada do escorpião faz o quê? Vômito, diarreia, pode dar... o caso da coral especificamente, da paralisia facial, visão dupla, a pessoa fica com dificuldade de engolir, paralisa a parte respiratória. No local da picada, tem uma reação pequena.
mas o estrago é dentro do corpo, entendeu? Então, pensando nisso, a pessoa fica com aquele aspecto de sonolento. Você vai falar, não foi nada, mas na verdade, sim. O veneno dela paralisa ó, tanto a face quanto, olha ali, incha os olhos. A parte respiratória, você fala, meu Deus do céu, professora. Sim. Então, essas cobras que eu compartilhei com vocês são os animais que mais acontecem acidentes domésticos, acidentes aqui no Brasil, tá bom? Professora, Oi. desculpa, mais uma pergunta. Tá. O que que faz assim, tipo, se você não sabe que cobra, porque assim, eu acho que muitas vezes é difícil, porque até você se dar conta, o bichinho provavelmente já também se mandou, né? Mas o que que se faz daí? Você chega lá no hospital, chega o SAMU, você não sabe que cobra, o que animal, que eles vão fazer, porque não dá para saber o que vai aplicar. Ó, cada tipo tem um veneno que é como se ele fosse, entre aspas, eu não vou saber utilizar a palavra correta, mas eu vou usar assim, é como se ele fosse universal. Ele serve para a grande maioria. Só que a Ah, eficácia dele é melhor se você identificar qual é o bichinho. Então, a cura pode sim, haver uma consequência maior, entendeu? Vou citar para você um sim, exemplo do escorpião. Existem vários tipos de escorpião. O mais comum aqui na nossa região é o amarelo. Então, o escorpião, assim como a cobra, ele não é muito agressivo. Todo mundo acha, porque ele tem aquele aspecto da medo. Em filme de terror, muito eles usam o escorpião. Ele não é agressivo. E ele tem hábitos noturnos. Por isso que é difícil identificar a picada dele. Às vezes, houve caso, inclusive eu vou até compartilhar no grupo com vocês, um vídeo de uma criança que foi picada durante a noite. Os pais acharam que é porque a criança deitou em cima do bracinho, adormeceu, fez massagem. De repente acharam que foi pernilongo, foi e não pensaram no escorpião. Levou a criança para o hospital, a criança foi socorrida e tempo depois, sabe o que aconteceu? Essa criança teve um agravamento muito sério porque não foi dado. Quando o pai voltou para casa, deixou a criança lá no hospital, ficou no UTI, ele achou o escorpião na casa. Aí ele levou o escorpião, aí sim foi dado o veneno. Mas até então, mexeu com a parte neurológica, paralisia do corpo todinho da criança, da fala. E tem casos que pode levar à morte. Então, assim, por isso que é importante identificar qual é o bichinho. É para tomar o veneno específico, entendeu? Então, pensando nisso, olha lá. Eles são pouco agressivos. À noite. Então, pilhas de madeira, ele gosta de cerca, pedra. Ele se adapta bem ao meio doméstico. Às vezes tem lá na tua casa, você não sabe que ele está lá escondidinho. Por quê? Ele fica sempre quietinho, no escuro. Às vezes você vai lá erguer uma caixa, alguma coisa, você põe a mão e te pica. Ele não vai te picar porque ele quer te machucar, ele vai te picar porque está se sentindo ameaçado. Um local onde se tem muito escorpião é onde se tem barata. Barata é predador de escorpião. Então, locais, você pode estar tudo limpinho, tudo certinho na sua casa, mas seu vizinho às vezes não está. E eles vão lá e passeiam procurando alimento à noite. Então, o que tem que ficar atento? Lavar a região com água e sabão, lavou ali, coloca um saco de gelo não em cima, antes, e direto leva para o médico, entendeu? Então, para tomar o sono o mais rápido possível. Então, para todos, seja abelha, vespa, só que tem um detalhe. Quando esses animais são abelha, vespa, mangaba, marimbondo, enfim, o que pode acontecer, que tem que ser rápido, é por causa do choque anafilático. Às vezes a pessoa é alérgica e não sabe. O bichinho vai lá, ficou, daqui a pouco começa. Se fosse só um inchaço, não é problema. O problema é que aqui tem algo chamado epiglote. Ela fecha. Então, o organismo reage, é como se for mandando todo ali, componentes do sistema de defesa, causando fechamento. Tem que levar para o hospital urgente. Para quê? Para tomar adrenalina. Então, aconteceu algo, pede socorro. Liga ali para o SAMU, tem dúvida se é SAMU, se é SIAT, liga 192, liga 193, se for qualquer coisa, direciona o número, se o seu caso específico for para o SIAT, mas normalmente liga para o SAMU. Então, vamos lá, se você estiver anotando, se possível, capture o animal, entendeu? Deu certo?
Só que se esse bichinho for te picar, você ser uma segunda vítima, pelo menos identifique ele. Mantenha a pessoa em repouso, como eu falei, calma. E quanto mais agitada essa pessoa ficar, mais o veneno vai se espalhar rapidamente no organismo. Tá com anel, relógio, pulseira, retire. Lava com água e sabão. Procura o serviço de saúde. A remoção para o atendimento, por quê? Para ser aplicado o soro. Não fique fazendo crendices em casa. Repouso, nada de garrotear, furar, chupar, propor de café, isso é coisa de filme de ação. Eles ficam lá fazendo furinho para chupar. Não, por favor. Estamos dentro do ambiente não rural, nós estamos aqui dentro da cidade, próximo ao atendimento de socorro. Evita ficar movimentando essa vítima, hidrate ela, remova tudo que tem direito e leve ela o mais rápido possível. Por quê? Essas atitudes de ficar fazendo torniquete, cortar, furar, folha, pó de café, enfim, querosene, fazer xixi em cima, cada hora eu escuto uma coisa diferente. Então, isso aí retarda mais ainda chegar no médico. Então, o Instituto Butantan, ele recomenda que era feito isso, da história de chupar, fazer furinho ali, algumas são crendices, né? É quando não se tinha um posto médico, a pessoa ia morrer, estava fora fora da área de atendimento médico, entendeu? Aí sim. Porém, nunca se deve fazer isso. Se você tem cárie e você inventar de fazer isso, você pode também morrer porque o veneno é absorvido. Então, o que você não deve fazer? Aguarde bem a pergunta lá da atividade. Não perca tempo, procure ajuda, o tratamento deve ser feito o mais rápido possível. Deite essa pessoa, acalme ela, aplique a compressa de gelo no local para poder evitar que vai inchar e, se possível, leva o bichinho vivo e junto, ok? Anotaram tudo muito bacana? Agora, um outro socorro que a professora vai falar, que está lá na página 65, se você quiser me acompanhar, são as quedas e fraturas. As quedas, a gente sabe que os maiores incidentes que acontecem com pessoa idosa, pessoa que está debilitada, principalmente por causa do problema de osteoporose, é o quê? A queda. Então, o que é uma fratura? É um rompimento, ele pode ser total ou parcial, conforme a imagem que eu estou compartilhando aqui com você. Pode ter desvio ou não. Essa queda pode ser por causa do quê? Uma pancada, porque houve um impacto muito grande, houve um estresse maior que a pessoa pode suportar. Ou seja, vai cair e põe a mão no chão. Está muito pesado, o osso acaba quebrando, principalmente o punho ali, né? Então, os locais onde mais acontecem fraturas é o fêmur, que é o osso da perna, as costelas, coluna, a bacia, que é o osso do quadril ali, né? Popularmente conhecido pelos idosos como bacia, e o braço. Então, pensando nisso, as causas das fraturas, a maioria dessas quedas é por um trauma. A maioria das fraturas é porque teve o quê? Uma consequência. Seja uma queda, um trauma direto com acidente automóvel, caiu num buraco, convulsão. Às vezes, esse idoso está tomando um medicamento, pega uma convulsão, pode cair, bater o ombro, bater a cabeça. A idade avançada, os ossos ficam fracos. Tem uma doença chamada doença dos ossos de vidro. Tem um filme, se você quiser ver sobre isso, é um filme um pouco antigo, mas ele é muito bacana. Eu vou lembrar o nome e vou colocar compartilhar com vocês lá no grupo também. Então, essa doença dos ossos de vidro, qualquer queda que a criança tem, os ossos dela se quebram. Então, é muito sério. O estresse, a osteoporose. Então, tá. Seu paciente, você está cuidando dele, ele foi e caiu. O que nós temos que observar na hora que esse paciente caiu? Às vezes, quando cai e fratura, na hora você já vê a deformidade ali, incha. É muito rápido. Nada de inventar de colocar o osso no lugar. Ah, mas a minha mãe falava que quando era pequeno, lá, tá, em tal lugar, era assim, quebrou o ombro, é só voltar de novo no lugar que estava tudo certo. Não pode fazer isso. Por quê? Porque, ao cair, quem te garante que ele naquele local não ficou uma pontinha do osso? Você vai tentar pôr de volta no lugar, rompe uma artéria e dá uma hemorragia interna.
Então, o mais recomendado é não coloque fratura no lugar, não ponha osso no lugar, acalme a vítima, peça ajuda, pedir para que ela não se mova, dona Esmeralda, só um instantinho, a gente já vai chamar o socorro, evite dar água, porque se ela for para o hospital, vai fazer um xixi, precisar tirar, fazer uma cirurgia, a ingesta de água pode atrapalhar. Pedir para que ela não se mova, fique com ela, se for necessário, até sentado do lado, mas evite movimentação. E aí, pensando nisso, vamos lá na sequência. Manipule o mínimo possível, não mova esse paciente antes de você saber o que está acontecendo, por causa desse motivo que eu falei. Um osso pontiagudo pode romper e dar uma fratura, uma hemorragia interna. Não lhe permita levantar o sentado. Do jeito que ficou, fica ali do lado dele. Você só vai expor o local, ou cortar a roupa, se a pessoa permitir. Por exemplo, você está andando na rua, alguém caiu e escorregou. A vai Esmeralda chega lá com a tesourinha dela, rapidinho, vamos cortar para a gente ver. Quem faz isso é o SAMU, é o pessoal do socorro ali, é o pessoal do SIAT, que vai cortar a roupa. Porque você não sabe quem você está atendendo. Às vezes a pessoa pagou lá R$2.000 na calça dela e você vai e corta. Não. Deixa que a equipe especializada faz isso, conversa com a pessoa. Nada de colocar osso no lugar. E aí você vai entender que, de acordo com o que a professora está falando para você, primeiro socorros para queda é mais o que não fazer do que o que fazer, entendeu? Proteja, pega um pano limpo ali, tá? Se está sangrando, pega um paninho limpo, tampa, não aperte, tampe. Gelo, não em cima, um pouquinho antes do local você vai pôr gelo. Esse gelo é para diminuir o inchaço, entendeu? Solicite o socorro e leva para o hospital. Não fique deixando a pessoa em casa sentindo dor. Tem que fazer raio-x, às vezes quebrou, às vezes só deslocou. Mas tem que, independente, se é criança ou se é adulto, tem um tipo de fratura que é muito comum em criança, que chama galho seco, galho verde. Como que galho verde faz? Ele entorta, mas não quebra. Então, às vezes tem que ir para o hospital para fazer o quê? Para engessar. Desidratação. O que é uma desidratação? É uma perca de água no organismo, certo? Pode ser porque essa pessoa está com alguma doença. A diabetes, quando ela está descompensada, principalmente quando ela está alta, a pessoa sua muito, ela se desidrata. E aí, ou seja, de repente esse idoso não está bebendo a água que é recomendada. Isso também pode causar desidratação. Então, desidratação é a perca de líquidos, mas não é só a água que se perde. Se perde sais minerais, principalmente em vômito, diarreia, a falta de tomar água adequadamente, principalmente em dias de calor. Paciente, quando está com diabetes alta, ele urina excessivamente. Pessoas idosas que tomam muito sol, crianças que brincam muito no sol, tem que ser reposto esse líquido. E não é só água. Tem uma aula específica que nós vamos falar sobre isso. Como é que eu percebo? Quais são os sinais que eu percebo que uma pessoa está desidratada? Primeiro, a boca dela fica muito seca, ela reduz a quantidade de urina, ela pode ficar, devido à desidratação, ela pode ficar desorientada. Às vezes está conversando lá com seu idoso, a Maria está lá falando, oh, e aí, dona Aparecida, como é que você está? E ela está, quê? Então, a desidratação pode causar desorientação. Pode fazer o paciente cair facilmente, reduz o peso corporal e ainda aumenta o índice de infecção. Porque a falta de beber água faz com que não limpe a urina adequada. Então, qual que é ali o principal? Já que o cuidador percebeu que o paciente está com a boca e com o olhinho seco ali, ó, está com a pele seca, ressecada, está com o olhinho fundo, está reclamando que está sentindo muita tontura, fraqueza. Ai, estou muito cansado. Vai fazer o testinho na pele dele, você vai fazer assim. Fez, soltou, ficou do jeito que você pôs, está com a pele desidratada. Pode fazer até em você, ó. Faz assim, puxou. Voltou rápido, tá ok. Não voltou, tá com a pele desidratada. Então, diminui a elasticidade da pele. Gente, volta a beber água e ter dor de cabeça, vocês sabiam disso? Então, tá com muita dor de cabeça? Vamos aumentar a ingesta de água. Diminui até as lágrimas. Então, qual que é o nosso papel?
O papel do cuidador é estimular a hidratação do paciente, seja oferecendo água, Gatorade é marca, tá? Então, isotônicos, ou seja, dentro do isotônico, dentro do Gatorade, ou seja, qual for o isotônico que você toma, nele tem sais minerais. Isso vale tanto para o vômito quanto para a diarreia, viu? Porque a água de coco, ela é excelente. Criança, idoso. A água de coco só tem que fazer uma observação, é que quando o paciente tem problema nos rins, é bom evitar o quê? A ingesta de água de coco. Mas aí o acompanhamento médico, o médico vai deixar isso por escrito, tá? Outro tratamento antigo que a gente sabe para desidratação ali é o tal do famoso soro caseiro. Então, o soro caseiro é ali um ótimo. Água de coco, água propriamente dita, tem as frutas que podem ser utilizadas. Porém, se eu citei para você que tem o soro caseiro, lembrando bem, uma colher de sopa de açúcar, uma colherzinha de chá e 1 litro de água. Ferve a água, espere esfriar, mistura e dê para o paciente. Ah, professora, está desidratado, sim, eu posso oferecer fruta? Não só pode, como deve. Trouxe para você aqui, ó, 5 frutas que mais devem ser incluídas na dieta do paciente que hidrata. Melancia, morango, laranja, melão, o pêssego, o abacaxi. Então, através das frutas, também pode haver uma hidratação, não é só água, não, tá? Porque se esse paciente começar com vômito, o que é o vômito? Está expulsando tudo que está ali no estômago. E essa desidratação em crianças e idosos, com certeza pode ser fatal. O paciente está acamado, é imprescindível deixar ele lateralizado. O paciente está com vômito, não tem dificuldade de levantar, você não vai deixar ele de barriga para cima. Deixa ele de lado, suspende a parte da alimentação e procura emergência. Não deixe o paciente em casa, nem com diarreia, nem com vômito. Por quê? Vai perder líquidos e sais minerais, desidrata rápido, febre também. Então, deu febre, não fique esperando a pessoa melhorar. Procure emergência, procure socorro, que é o mais recomendado, ok? Então, hoje a gente falou dos primeiros socorros voltados ao quê? Voltado aos animais peçonhentos, à desidratação, o que é importante fazer, quais os sinais dela, que tanto o vômito quanto a diarreia não se perde só líquido, se perde sais minerais, e que eles são fundamentais para o funcionamento do nosso corpo. Principalmente ali, ó, funcionamento do coração. O coraçãozinho não vai bater direitinho se não estiver hidratado, ok? Guardaram bem essas informações? Olha só, essa está sendo a nossa última aula desse ano. Então, entraremos em férias, retornaremos na primeira semana de 2021, aonde nós vamos falar sobre o quê? Sobre doença de Parkinson. O que é esse tremor, esse desequilíbrio, rigidez muscular? O que é o Parkinson? O que a gente pode evitar? Qual que é o papel do cuidador? Se eu for cuidar com alguém que tem Parkinson, o que eu preciso saber? Ano que vem. Só que daí eu tenho uma novidade para vocês. Nós vamos colocar lá no grupo. Será aí que nós vamos voltar para o presencial? Mas deixa aí, ó. Eu vou me despedir de vocês com essa boa notícia. Que o ano que vem, com certeza, nós vamos o quê? Nos ver. Aí agora retirando todas as dúvidas. E aí eu vou deixar essa mensagem para você refletir. Que as pessoas mais felizes, elas não têm o melhor de tudo. Mas elas apenas fazem o melhor com tudo que têm. Eu desejo a vocês aí, gente, um excelente final de ano. Que Deus abençoe, que esse ano foi um ano muito reflexivo, de muitas mudanças. Né, Ana? Né, Esmeralda? Né, Maria? E a você que está nos assistindo, não conseguiu assistir a aula, muita paz, muita saúde para vocês, para toda a sua família. Daqui a pouco a professora vai postar lá no grupo essa aula. Pegue a sua apostila como apoio, responda a atividade que eu ainda estou aguardando. Eu tenho notinha para fechar de vocês, tá bom? Tem alguma dúvida sobre o que a professora falou na aula? Coloca no grupo, grava um áudio, escreve lá, que eu estou à sua disposição, ok? Grande beijo, fiquem com Deus. Eu vou encerrar o compartilhamento. Quer mandar um beijo aí, Esmeralda? Manda um beijo. Ô, Maria! Foi bom estar Feliz Natal! Até o ano que vem. Muita saúde. E qualquer coisa, ó, vamos mantendo contato. Coloca mensagem ali, que eu estou à disposição, ok?